Semana passada eu fiz referência aqui ao aniversário, né, da Central Única dos Trabalhadores, 40 anos. Procurei explicar a importância dessa organização, que é a maior organização operária do Brasil, e uma das maiores do mundo. Assinalei que eu iria fazer uma série de colocações, né, todos os sábados, nesse mês de agosto, que é o mês do aniversário da CUT, abordando diversos aspectos desses 40 anos da história da CUT. Né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como foi criada a CUT, que é uma coisa muito importante. Tá? Nós temos que levar em consideração que para você construir, né, qualquer organização de massas, qualquer organização de grande porte, não basta você ter a força de vontade de um pequeno número de pessoas. Tá? As organizações de massas, elas são construídas pelas próprias massas. As organizações operárias são construídas pela classe operária. Não há outra maneira de fazer isso. Se você quer construir um partido revolucionário, você pode dar inúmeros passos na construção desse partido revolucionário, mas ele só vai se transformar num partido que realmente tenha, né, a direção da classe operária, quer dizer, dirige uma parcela importante dos trabalhadores, a partir da intervenção dos próprios trabalhadores. Sem isso daí é praticamente impossível. No caso de uma central sindical, mais ainda é assim. Né? Não é possível construir uma central sindical a partir de um pequeno grupo de pessoas, sem a intervenção da classe operária. Né? Isso é importante de destacar e tem a ver com a maneira como foi criada a CUT, porque nos últimos 20 anos, aproximadamente, nos últimos 20 anos, várias organizações de esquerda, né, como parte dos erros clamorosos que essa esquerda comete, a esquerda pequeno-burguesa, lançaram a ideia de que era preciso romper com a CUT e construir uma outra central sindical. O pioneiro dessa política foi justamente o PSTU, que né, nós vamos ver, inclusive, hoje aqui nós vamos discutir um pouco a questão mais, né, a questão do Níger, e nós vamos ver que uma qualidade do PSTU é que ele é o partido da esquerda pequeno-burguesa que coloca suas posições com maior clareza, com maior consistência, digamos assim. Né? Não que ele seja, obviamente, absolutamente claro, nem que ele tenha uma verdadeira consistência, uma verdadeira coerência de propósitos. Mas, sendo um partido mais bem estruturado, tanto organizativamente como politicamente, ele apresenta as posições políticas sempre de uma maneira mais, digamos assim, mais precisa. Né? É a expressão mais acabada da política pequeno-burguesa. Foi o PSTU que lançou a ideia de construir uma central sindical, romper com a CUT e construir uma central sindical por fora da CUT, baseado no raciocínio de que, como a direção da CUT apoiava o governo Lula, né, a CUT havia se transformado numa central sindical governista e, portanto, precisava ser liquidada e nós precisaríamos construir uma outra central sindical. Quando a gente analisa a história da criação da CUT, nós vamos ver que isso daí não tem o menor cabimento. Tá? E vamos ver também por que a CUT não pode ser substituída apenas com pretextos ideológicos. Né? Primeiramente, é importante que a gente saiba que no Brasil, com exceção de uma breve experiência, né, e uma experiência muito limitada de construção da Confederação Operária Brasileira,
no começo do século XX, nunca houve nenhuma central sindical. Isso, inclusive, diz muita coisa a respeito do país, né? O atraso na organização operária brasileira é muito grande. Isso se deve, logicamente, a fatores históricos, né? O PCB se deve, em primeiro lugar, né, ao fato de que o movimento operário brasileiro ele se desenvolveu inicialmente sob a orientação do anarquismo, depois o PCB, né, foi criado para superar as limitações do anarquismo como direção política da classe trabalhadora, mas o PCB entrou numa rota de decadência muito rapidamente, né? O PCB foi criado em 1922, quer dizer, a Revolução Russa é de 1917, 5 anos antes, a Terceira Internacional é de 1918, então o PCB foi uma criação nesse sentido tardia, né? Demorou para chegar ao Brasil a ideia da construção de um partido operário revolucionário ligado à Terceira Internacional. E esse partido mal estava se formando, ele caiu sob a influência, né, sob o controle do stalinismo, que dominou a União Soviética e a Terceira Internacional a partir justamente de 1924. Quer dizer, ele não teve tempo de se desenvolver e, portanto, a política da Terceira Internacional foi uma política que impediu o desenvolvimento do movimento operário brasileiro, né? O stalinismo, internacionalmente no Brasil, no primeiro momento, vai ter uma política centrista, né? O que dificultava a construção de um partido revolucionário, e depois vai substituir essa política centrista, já mais para o final da década de 1920, por uma política ultrasectária, que era a política do terceiro período, onde ele se propõe, inclusive, a dividir os sindicatos e criar sindicatos vermelhos, né? Essa política foi aplicada no Brasil e provocou até mesmo, né, o primeiro racha do PCB, expressivo, que foi a ruptura de um setor significativo da ala sindical do PCB, que saiu do PCB sob o nome de oposição sindical. Depois disso daí, né, o PCB aliou-se com Luiz Carlos Prestes e um setor do tenentismo, procurou dar um putsch, né, um levante militar para tomar o poder, e fracassou. Isso daí levou ao Estado Novo, que fez o movimento operário retroceder até 1945. Né? Durante o Estado Novo, os sindicatos foram estatizados. E o Estado Novo, vendo que a classe operária não havia conseguido desenvolver uma central sindical, simplesmente consolidou essa situação, né? Porque a organização sindical que foi estabelecida pela CLT, ela era uma organização sindical extremamente retrógrada. Ela seguia, né, a política do fascismo, principalmente do fascismo italiano, de completa subordinação dos sindicatos ao Estado. A partir da década de 40, com a queda do Estado Novo, né, nós vamos ter um período aí, digamos, entre aspas, democrático, que vai de 45 a 64. Nesse período, o movimento operário vai ficar sob a direção do PTB varguista e do PCB stalinista, né? Nenhum dos dois nunca vai levantar o problema da construção de uma central operária, de uma central sindical, da unificação da classe operária, porque ambas as organizações tinham uma política reacionária no que diz respeito à classe operária. O PTB, né, vai estabelecer aí um sindicalismo chapa branca, e o PCB, que vai ter vários atritos com o PTB, não vai fazer nada muito melhor. Né?
a trajetória do PCB do período de 45 a 64 é até pior do que a trajetória anterior. Eles vão passar pelas mesmas fases, né? Vão começar com uma política ultra-oportunista, que era a política de dizer que o imperialismo havia se transformado numa força democrática mundial. A hora que essa fantasia absurda desmorona, né, e desmorona em cima da cabeça do PCB, porque o PCB é colocado na ilegalidade pela democracia imperialista mundial, eles passam por uma política ultra-esquerdista novamente, né, a ponto de que eles praticamente apoiaram o golpe de Estado contra o Getúlio Vargas em 1954. Né? Depois de 54, o PCB e o PTB formam uma aliança estreita, né? E vão ambos, né, capitular vergonhosamente diante do golpe militar de 1964. Aí nós temos mais 21 anos de ditadura. Né? E a classe operária, nesse período, não tem, né, a organização operária é muito, fica muito debilitada, tendo partido de uma base muito precária, né, e não consegue uma verdadeira reorganização. A grande mudança nessa situação vai acontecer com a crise da ditadura militar. Durante a ditadura, os militares intervêm nos sindicatos, né? Na sequência do golpe de 1964, os militares vão intervir nos principais sindicatos, não todos, mas em todos os mais importantes, todos os sindicatos mais ativos, e vão colocar interventores, né? Em geral, gente do próprio movimento sindical, mas que era já, né, profundamente ligada aos próprios militares, à direita, ao imperialismo, à CIA. Né? A CIA tem um trabalho grande nisso daí, através das próprias centrais sindicais norte-americanas. O movimento operário vai entrar num momento de refluxo, né, a partir de 64, e vai passar em refluxo até 78. Quer dizer, são 14 anos de completa paralisia. Durante esse período, nós vamos ter aí uma espécie de um relâmpago, né, no movimento operário brasileiro, que são as greves de Osasco, de Contagem, em 1968. Mas essas greves, apesar de serem greves muito radicalizadas, elas permanecem isoladas. Elas não se estendem para o restante do país. Quando a mobilização estudantil reflui, né, a ditadura aplica o AI-5, o movimento operário volta, né, sendo que, na sua maioria, nunca havia saído, a situação de completa paralisia. Um dado importante para entender a fundação da CUT, que tem a ver com 68, é o 1º de maio de 1968. Né? No 1º de maio, naquele 1º de maio de 1968, dada a agitação política que havia em várias categorias operárias, né, cujo centro era o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, dirigido pelo José Ibrahim, né, uma figura famosa da história do movimento operário, começaram a se formar em vários sindicatos, principalmente nos sindicatos metalúrgicos, as oposições sindicais. Oposições sindicais essas que algumas vinham de antes, né? Outras se formaram nesse período. Eram oposições semiclandestinas que procuravam organizar o movimento operário contra o peleguismo que dominava os sindicatos. Em 68, a ditadura convoca aí uma solenidade de 1º de maio, né, para a Praça da Sé. O governador do estado vai participar, né, da solenidade, e quando as coisas estão para começar, os operários que haviam ido ao ato, né, sob a orientação
das oposições sindicais atacam o palanque, botam fogo no palanque na Praça da Sé e botam todo mundo para correr, né? O governador que estava chegando, né, é evacuado de helicóptero, os trabalhadores tomam conta da praça, e esse daí é um momento importante, né, na luta dessas oposições. Uma pessoa que participou dos acontecimentos, da parte do peleguismo, fala que os principais dirigentes sindicais pelegos se refugiaram, né, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na Rua do Carmo. Eles saíram correndo, de medo dos trabalhadores, entraram no sindicato, trancaram a porta, foram para o último andar e se esconderam debaixo da mesa do último andar, né, e ficaram esperando para ver se os trabalhadores não iam invadir o sindicato e pegar eles lá dentro, né. Mas os trabalhadores não se lembraram deles, né, acho que nem sabiam que eles estavam lá dentro, e não aconteceu nada. Bom, essas oposições sindicais, né, que são formadas por basicamente toda a esquerda da época, que sobreviveu à ditadura militar, elas vão sobreviver todo esse período do regime militar, né? Mas vão sobreviver como organizações que vão ficar na sombra. Elas não podem, né, atuar à luz do dia, elas têm que atuar clandestinamente. Por que eu falo dessas oposições sindicais? Porque as oposições sindicais vão ser a principal alavanca na construção da CUT. Quando a ditadura começa a entrar em crise, a partir de 74, as oposições sindicais vão lançar a palavra de ordem de por uma central única dos trabalhadores. O nome da central única é uma formulação das oposições sindicais, né? O que eles queriam dizer é o seguinte: é preciso construir uma verdadeira central sindical, né? Logicamente que as oposições nunca se colocaram o problema de como é que você ia criar uma central única de trabalhadores, sendo que a maioria dos sindicatos estava na mão da ditadura militar. Como é que você vai fazer isso daí, né? Eles nunca solucionaram esse problema, né? A partir também da crise da ditadura, começa a surgir aí uma outra corrente, né, sindical, que é dirigida pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda sob a ditadura, né, ele se transforma em presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né. Ele é uma pessoa que tem conexões com a esquerda, embora ele não seja de esquerda, né, naquele momento. O irmão dele é ligado ao Partido Comunista, o chamado Frei Chico, né? O irmão dele é um esquerdista bem moderado do Partido Comunista, né? Mas o Lula não tem nenhuma relação direta com as organizações de esquerda. A relação maior dele é com a Igreja Católica, né, que atua também nos sindicatos, mas não é também uma relação muito estreita. Acontece, né, que, sendo presidente de um sindicato extremamente importante, como os Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ele fica colocado sob uma pressão muito grande dos trabalhadores. Para que a gente tenha uma ideia do que estava acontecendo naquele momento, só o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo tinha na base 120 mil trabalhadores. Quer dizer, uma massa operária gigantesca, né? Se você somasse todos os sindicatos metalúrgicos do ABC, você ia chegar a mais de 200 mil trabalhadores, né? Santo André e São Caetano. 220, 230 mil trabalhadores. A principal liderança dessa massa operária era o presidente do sindicato de São Bernardo. Ele é obrigado a se mexer, porque a pressão operária começa a crescer a partir de 74. E ele vai encampar ele vai realizar uma campanha política, né,
uma campanha política que é também impulsionada pela oposição burguesa à ditadura, o MDB, que é a denúncia de que o Delfim Neto, como ministro da ditadura, havia fraudado os índices de inflação e, portanto, o reajuste do salário dos trabalhadores tinha sido feito abaixo da inflação. Quer dizer, um truque sujo do Ministério da Economia que fraudou os índices. Isso daí começa a dar lugar a uma campanha nacional, Lula vai aparecer nas revistas, vai aparecer nos jornais. A burguesia, inclusive, considera ele como uma espécie de novo fenômeno do sindicalismo. Quer dizer, não é aquele sindicalismo esquerdista. Né? Eu vi uma declaração do Mesquita, né? Não do Rui Mesquita, do pai dele, que entrevistou o Lula pelo estado de São Paulo, e ele fala o seguinte: o que me surpreendeu na entrevista é que você tinha ali um líder operário, que estava preocupado com a situação dos trabalhadores, mas que não tinha nenhum resquício de jargão esquerdista. Não tinha nenhuma característica, né, típica da esquerda, comunista, socialista, revolucionária, etc. Então, o Lula, a oposição coloca ele como principal liderança operária. É uma coisa, não dá para você dizer que foi a oposição que criou ele, porque ele era dirigente de um sindicato importantíssimo. Né? Em 1978, em 1977, os estudantes saem às ruas. 77 é um ano de grande agitação estudantil no Brasil. Em 1978, né, para a surpresa de todo mundo, inclusive do próprio Lula, uma das montadoras do ABC, uma das principais montadoras do ABC, Scania Vabs, que devia ter na época coisa de 10 mil operários, né, começa uma greve que começa no setor mais elitista da empresa, a ferramentaria, quer dizer, aqueles operários especializados, né, que colocam em prática, né, que realizam os desenhos dos engenheiros que fazem as peças, carrocerias, etc. e tal, dos automóveis. Os ferramenteiros, eles entram em greve. No meio da ferramentaria tem um diretor do sindicato, que depois vai ser prefeito de Diadema. Né? E essa greve, à medida que os trabalhadores começam a saber da greve, a greve começa a apresentar a tendência a se espalhar para as outras fábricas. Né? Os patrões chamam o sindicato para negociar, sendo que o sindicato já havia assinado o acordo salarial daquele ano. Né? E concedem as reivindicações dos trabalhadores da ferramentaria da Scania, e isso daí interrompe a propagação da greve na categoria. Mas essa interrupção é puramente temporária. Em 1979, já não há como impedir os trabalhadores de entrar em greve. Não havia nenhum tipo de manobra que pudesse dar conta disso daí. E os trabalhadores os trabalhadores de São Bernardo, particularmente, realizam uma enorme assembleia no ABC, na Vila Belmiro, na Vila Euclides, que é o estádio de futebol de São Bernardo do Campo, e aprovam a greve. Né? E, de repente, a ditadura está confrontada com uma greve geral de trabalhadores metalúrgicos. A greve se espalha para Santo André e para São Caetano. Tá? Quer dizer, são quase 200 mil trabalhadores metalúrgicos em greve. É o fim da ditadura. Uma coisa importante que a gente deve dizer é o seguinte: até então, a oposição procurava combater a ditadura pelas vias institucionais. E não acontecia nada. A ditadura continuava lá. A hora que os operários realizam, o sindicato, né, operário, realiza uma assembleia, os trabalhadores aprovam a greve, a estrutura jurídica da ditadura desaba. Primeiro porque
eles impõem, na prática, o direito de manifestação. Acabam com toda a lei de censura e tudo mais. Já não tem como controlar isso daí. E impõem na prática o direito de greve, que era proibida sob a ditadura. Quer dizer, uma assembleia dos trabalhadores de São Bernardo do Campo e a ditadura bem abaixo. A ditadura, logicamente, procura reagir. Né? Então, o que eles fazem? Eles intervêm no sindicato, destituem a diretoria e colocam uma diretoria que eles escolhem, mas é uma medida fraca. Né? Porque a diretoria interventora não tem coragem de ir lá e falar vamos acabar com a greve. Seria um suicídio. Não suicídio político, suicídio literal. Né? Os trabalhadores não iam aceitar isso aí de jeito nenhum. Quem continua dirigindo a categoria é a diretoria destituída pela ditadura. Né? Então, essa greve ela é um marco fundamental. Né? Ela marca, né, a completa inversão das tendências do movimento operário, né, de uma situação de refluxo, de paralisia, para uma situação de ascenso. Começa, né, com essa greve de 79, mais propriamente, começa um ascenso operário, que vagarosamente vai se espalhar, né, por inúmeros setores de trabalhadores. Né? Em 1979 mesmo, os trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, passando por cima do sindicato, vai entrar em greve, é uma greve gigantesca. Né? Uma coisa importante é o seguinte, o sindicato dos metalúrgicos do ABC, os três juntos, tinham 220 mil trabalhadores. Mas o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, sozinho, tinha 550 mil trabalhadores. O da cidade de São Paulo. Quer dizer, um sindicato gigantesco. Né? Esse sindicato entra em greve, é difícil de dizer quantos trabalhadores entraram em greve, mas com certeza muito mais de 100 mil trabalhadores entraram em greve. Né? A Zona Sul inteirinha parou, Zona Oeste, Zona Leste, quer dizer, as grandes fábricas metalúrgicas, quase todas elas entram em greve. E a greve é dirigida pela oposição sindical, porque o sindicato está sob o controle do principal pelego, que é o Joaquim dos Santos Andrade. Então, quer dizer, nós estamos diante aí de uma mobilização operária de características verdadeiramente revolucionárias. É esse movimento que vai dar lugar à Central Única dos Trabalhadores. Ela não nasceu da cabeça de ninguém. Né? O próprio Lula até então não tinha falado nada de central sindical, de central operária. Os pelegos todos eram contra. A maioria dos sindicatos era contra. Né? O sindicalismo, que foi chamado de sindicalismo autêntico, né? Usando a expressão dos parlamentares de esquerda do MDB, que eram considerados os autênticos do MDB, esse sindicalismo agrupa aí pouquíssimos sindicatos, 10, 20 no máximo, né? Juntando tudo. Apesar de que, lógico, os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo é um sindicato muito importante, muito poderoso. Mas, né, as greves em várias categorias, né, outras categorias metalúrgicas vão entrar em greve, Osasco, Guarulhos, etc. e tal. Tudo isso daí está sendo impulsionado pelas oposições sindicais. Né? Então nós temos aí um movimento, né, onde a oposição de base ao peleguismo e à ditadura cresce de uma maneira extraordinária. Né? A oposição metalúrgica de São Paulo, por exemplo, depois da greve de 1979, ela passa a ser, apesar de não controlar o aparelho do sindicato, ela passa a ser uma organização operária muito grande. Naquele momento, talvez a maior organização operária do país. Eles contavam aí tranquilamente com cerca de 1.000 militantes, só na categoria dos metalúrgicos da cidade de São Paulo. Eles abrem sede em todas as regiões da cidade. Né?
eles publicam um boletim para as fábricas, que é distribuído aí da ordem de quase 200 mil boletins. É uma organização muito grande que reflete, né, o desenvolvimento da luta operária no país inteiro. Aí nós temos a greve de 1980, né, também no ABC. O ABC é o centro, né, desse movimento grevista. Na greve de 1980, que é uma greve que dura 40 dias, a direção do sindicato é presa, né? Alguns ativistas dos sindicatos de Santo André e de São Caetano são presos também pela ditadura, né? A ditadura já havia fracassado com a intervenção no sindicato. Aí ela manda prender os dirigentes sindicais e fracassa também. Em resposta, né, à repressão da ditadura, o 1º de maio, que acontece quando os dirigentes sindicais estão presos, né, e a direção do sindicato, ou o que sobrou da direção do sindicato, né, alguns diretores que não foram presos, diretores menos significativos, eles convocam um ato na Igreja da Matriz, quer dizer, eles não estão com a pretensão de fazer nenhum grande ato público, né, mas isso daí não impede que de todo o ABC e da Grande São Paulo, né, trabalhadores, estudantes, etc., se dirijam ao 1º de maio do ABC. Né? Esse 1º de maio aí deve ter sido uma das maiores manifestações de massa que o Brasil já conheceu. Né? Deve ter reunido aí perto de 100 mil pessoas. Eu tive nesse 1º de maio, eu era estudante, né? E na universidade que eu estudava, o pessoal todo combinou de ir para o 1º de maio. Então, a gente estava indo para o ABC e a Polícia Militar, ela estabeleceu uma série de bloqueios das ruas próximas, né, a partir do Ipiranga, e da Via Anchieta que descia para o ABC. Então, os ônibus estavam cheios de estudantes que estavam indo para o 1º de maio. Então, o que a gente fazia? A gente saía de um ônibus, passava a barreira a pé, entrava no outro ônibus, ia até a outra barreira e assim por diante, até chegar num lugar que não tivesse mais bloqueio. Quando nós saímos da Via Anchieta em direção ao Paço Municipal de Santo André, deu para ver o tamanho do dispositivo de repressão que a ditadura colocou. Da Via Anchieta até o Paço Municipal, a margem direita da rua estava lotada de carros da polícia, da rota, do batalhão de choque e tal. Era coisa assim de centenas de veículos. Né? E a gente passava no ônibus e via aquela fileira imensa de carros. Aí você passava no Paço Municipal, o Paço Municipal estava tomado de uniforme cor de cinza da PM. Né? Aí a gente foi para a Igreja da Matriz, né? E o pessoal fazia discurso, mas ninguém se animava, né? Tinha coragem dos dirigentes, dos padres, dos parlamentares, eles não queriam confronto com a ditadura, mas os operários não queriam saber. Né? Começaram a movimentar a passeata em direção ao Paço Municipal onde estava a polícia. Aí eu não vi essa cena porque eu estava mais atrás na passeata, que era uma passeata gigantesca. Tem foto aérea dela, é uma coisa muito grande. Mas os trabalhadores que eram do PCO na época, né? A gente estava, naquele momento, a gente estava formando a organização, praticamente. Né? Os operários metalúrgicos que eram do PCO depois falaram que eles chegaram na praça e os trabalhadores nem pararam para ver o que estava acontecendo. Foram direto para cima da polícia militar, gritando: a praça é do povo. Aí, a hora que a polícia militar viu aquela massa gigantesca de gente, os trabalhadores na frente, o comandante da PM fez assim. Aí a polícia esvaziou o Paço Municipal e a multidão tomou conta da praça da prefeitura de São Bernardo. Eu cito esses detalhes, eles são interessantes de saber também, mas para mostrar, né,
o tamanho da mobilização que nós tínhamos naquele momento. A ditadura não conseguia simplesmente fazer frente à classe operária. Não tinha jeito. Bom, aí, né, com todo esse movimento que crescia, né, crescia e se espalhava pelo resto do país. Começou em São Paulo, mas logo você já tinha greve no Rio de Janeiro, começou a aparecer greve no Rio Grande do Sul, alguma greve no Nordeste, Minas Gerais e tal. A ditadura decidiu botar um freio na situação, porque ela tinha consciência de que o que estava impulsionando esse movimento operário gigantesco, e vamos ter claro, se eles não colocassem um freio na situação, eles iam ser literalmente derrubados pelo movimento operário. Então eles lançaram uma política recessiva. Né? Lançaram um arroxo econômico que forçou as empresas a provocar demissões de trabalhadores pelo país inteiro. E isso daí colocou um freio no movimento operário, a partir de 1980. Então, por exemplo, a Volkswagen no ABC, que era uma empresa de 95 mil trabalhadores, vocês conseguem imaginar isso? Uma empresa que sozinha, só ela, uma única empresa, num único lugar, tinha 95 mil trabalhadores. É uma verdadeira loucura do número de trabalhadores. Ela demitiu 5 mil trabalhadores. As greves entraram em refluxo por causa da política do governo. Em 1981 e 82, até o começo de 83, o movimento operário fica paralisado. E há demissões pelo país inteiro. Nesse período, nós temos uma única greve importante, que é a greve dos trabalhadores da Fiat de Minas Gerais. Uma empresa que estava sendo, se não me engano, eles estavam demitindo quase todo mundo, não sei direito porquê, né? Os trabalhadores ocupam a fábrica e você fica naquela situação onde não acontece mais nada, depois das grandes greves operárias, e só uma fábrica, né, todo mundo acompanhando a luta daqueles trabalhadores lá, se não me engano, de Betim. Nesse quadro, né, nessa situação de paralisia, as direções sindicais, né, por proposta das oposições sindicais e do lulismo, decidem convocar o que foi chamado de primeiro CONCLAT, Congresso das Classes Trabalhadoras. O CONCLAT era uma instituição criada pela ditadura. A ditadura deu uma ajeitada na legislação trabalhista e criou o CONCLAT e o CONCLAP. O CONCLAP seria o Congresso das Classes Patronais. Então, toda a direção sindical, muito conservadora, falou: vamos usar essa brecha aí para chamar um congresso. Chamaram um congresso. Houve um acordo geral no sindicalismo de fazer isso daí. Por que houve um acordo geral? Porque o sindicalismo pelego, nessa altura dos acontecimentos, já tinha percebido que se a coisa continuasse assim, eles não fizessem nada, os seus dias no sindicalismo estavam contados. Então eles decidiram fazer alguma coisa, manobrar com os trabalhadores. Da parte do sindicalismo lulista e das oposições, eles queriam construir uma central sindical de verdade. E os outros estavam só manobrando, postergando esse fato. No Congresso, né, que é um congresso onde, vocês imaginem, né, depois de todos esses acontecimentos, vocês imaginam o clima do Congresso. O Congresso teve coisa assim, perto de 6 mil trabalhadores. A pressão era muito grande sobre o sindicalismo pelego, apesar de que muitos trabalhadores eram dos sindicatos deles. Chega-se a um acordo de formar a comissão Procut. É formada a comissão Procut. O bloco pelego, aqui é uma coisa importante da gente assinalar, ele está completamente desnorteado, né? O peleguismo da ditadura está perdido. Ele não sabe o que fazer, né? Diante das greves que acontecem no ABC, eles estão assim, totalmente desnorteados, sem rumo.
Então, o que acontece? Aí aparece um setor político que decide organizar esse peleguismo para fazer frente a essa onda do movimento operário. Que setor é esse? O Partido Comunista Brasileiro. O PCB cria uma coisa chamada unidade sindical, né? Começa a organiza uma espécie de corrente sindical do peleguismo sob a direção do PCB e com o apoio do PCdoB. Né? PCB e PCdoB, eles estiveram nas oposições sindicais até pouco antes do começo das greves. Né? Quando começam as greves, eles começam a se deslocar para o lado do peleguismo. Então, por exemplo, eles faziam parte da oposição sindical metalúrgica de São Paulo contra o Joaquinzão. Né? Por volta de 76, 77, mais ou menos, eles abandonam a oposição sindical e se aliam ao Joaquinzão, tanto o PCdoB quanto o PCB. O PCB é mais importante nesse sentido, porque o PCB sempre foi um partido muito organizado e muito, como é que se diz, com muita clareza de propósito. Mas era um partido, se vocês imaginem, né, o caráter direitista desse partido. Você tem uma explosão de greves, né? A explosão de greves ameaça de varrer do mapa os pelegos que a ditadura militar tinha colocado na direção do sindicato. Eles organizam os pelegos para resistir a essa explosão das greves. É uma coisa muito reacionária de se fazer, mas muito mesmo. Né? Inclusive, vou contar outra anedota aqui que eu acho que é interessante. Na greve de 79, eu estava começando a militar, né? Nós estávamos formando o que seria o PCO, e aí um professor, que era diretor da PUESP, era militante do nosso grupo, ele me chamou para dar uma volta nos sindicatos, lá que ele tinha várias coisas para fazer, para a gente conhecer. Então, fomos na PUESP, fomos num outro sindicato, e num dado momento nós fomos no Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Né? Nós chegamos lá, e já a Rua do Carmo estava sendo tomada. Tinha um palanquinho, né? Um monte de trabalhadores sentados num muro ali, e os trabalhadores gritavam contra o Joaquinzão, né? Pelego e tal, xingava a mãe dele e tal. E aí a gente, como ele era dirigente sindical, nós entramos no sindicato. Entramos no sindicato e nós fomos lá no último andar do sindicato, onde estava reunida a cúpula da unidade sindical. Né? Os trabalhadores gritando lá embaixo e eles reunidos lá em cima. Aí, né, pegamos um café, a maioria do pessoal era do PCB. Daí um deles chega e fala assim, e esse pessoal, esse pessoal aí fora, hein? O pessoal tá brabo, hein? Aí um outro militante do PCB falou o seguinte, isso daí são os trotskistas. E nós, trotskistas, que estávamos na sala, né, ficamos quietinhos no nosso canto. Daí o outro fala assim, esse aí trotskismo não existe. O único trotskista que existiu foi Trotsky, foi o comentário dele. Falou, isso aí não é trotskismo, isso é a juventude. Tem uma juventude, a juventude tende a ser radical. O que você vai fazer? Né? Aí um chegou, né, e foi lá embaixo, deu uma olhada e falou, e aí, quem que se anima a ir lá ajudar o Joaquinzão a enfrentar essa assembleia? Aí todo mundo na sala riu, né? Ninguém ia botar a cara lá na assembleia, porque a assembleia ia ser uma coisa muito louca, né? Quer dizer, eles estavam organizando a defesa do Joaquinzão, mas eles também não iam se matar por causa do Joaquinzão. Aí nós descemos, estava começando a assembleia. E os trabalhadores começaram, o Joaquinzão abriu a assembleia, e os trabalhadores começaram a jogar ovo nele. A vaiar, xingar e tal. E ele, impassível, né? Ele tinha uma voz assim de taquara rachada, então ele fala assim, companheiros, e voava um ovo, né? Aí um ovo acerta ele bem na testa, daí ele faz assim, vou chamar agora para falar o comando de greve da Zona Leste. E passava o microfone e ficava no fundo. E os ovos continuavam voando contra ele. Devem ter jogado uns 30, 40 ovos lá.
E a Assembleia continuava assim, a oposição não tinha muita política, né? Porque visivelmente eles não sabiam o que fazer. Apareceu um deputado do PCdoB para defender a diretoria do sindicato, como um discurso meio radical. E quando a situação estava ficando já meio fora de controle, chega o Lula. Aí os trabalhadores não sabem direito como reagir. O Lula vai, pega o microfone, né? E todo mundo, o que ele vai falar aqui agora? Daí ele fala o seguinte: isso aqui não pode ser. Quem está atirando ovo no presidente do sindicato não é metalúrgico. Metalúrgico não faz essas coisas. Eu acho, inclusive, que não tem que fazer assembleia assim. Tem que fazer assembleia num lugar fechado. Tem que pedir a carteirinha do sindicato na entrada. Aí ele faz um discurso assim, ultra conservador, de defesa do pelego. O que é interessante de saber, porque nós vamos ver depois a mudança da posição dele. Ele vai romper com esses pelegos, tudo. Então, por aí, esse acontecimento dá uma ideia de como era a situação, né? PCB e PCdoB tentando defender uns pelegos que estavam caindo aos pedaços. O Lula tentou defender também, mas rapidamente ele percebeu que isso aí não tinha sentido, né? Que ele não conseguia manter uma aliança, e é nesse quadro que é formada a Comissão Procut. O PCB, na Comissão Procut, a intenção deles é deixar essa Comissão Procut anos aí a fio, sem chegar a nenhuma formação de nenhuma CUT. E eles se apoiam no fato de que o movimento operário está paralisado. Só que em 1983, a situação começa a mudar. As greves começam a acontecer de novo. No começo de 83, tem uma greve muito importante, muito radicalizada, nos sindicatos metalúrgicos de Cubatão, onde fica a COSIPA, né, uma siderúrgica que era do governo estadual, agora está privatizada. A COSIPA era uma empresa também, dessas empresas gigantescas, de 30 mil trabalhadores. A direção do sindicato, que é do PCB, o PCB tinha muitos sindicalistas, né? Ela, apesar de que os trabalhadores querem continuar a greve, ela encerra a greve. E o presidente do sindicato, essas cenas são comuns no movimento operário da época. Sai correndo pelo lado, entra no carro para ir embora, fugir dos trabalhadores que estavam muito irritados. Aí os trabalhadores pegam o carro dele e começam a balançar para virar o carro dele, né? Aí não sei o que acontece, eles conseguem escapar. Mas o pessoal fazer essas coisas aí corria meio que um risco de vida, né? O próprio Joaquinzão, em 79, ele chegou na Assembleia e falou que já temos um acordo com os patrões, é isso, desligou o microfone e deu por encerrada a Assembleia sem deixar ninguém falar nada. E os trabalhadores foram para cima dele. Essa Assembleia foi dentro do sindicato. Aí ele correu e pulou o muro do sindicato. Tem uma foto dele assim, mostrando a bunda dele, a calça meio caída, ele pulando o negócio. Teve dirigente sindical da época que os trabalhadores conseguiram pegar ele no pulo e ele foi parar no hospital. Quer dizer, era uma situação bastante difícil para o peleguismo, né? Em 83, quando as greves começam a retomar, a ala esquerda da Comissão Procut, Lula e as oposições sindicais, fazem uma reunião e decidem que não dá para esperar mais. A situação vai voltar a pegar fogo, precisa de uma central sindical. Aí eles rompem, eles não rompem com os outros, mas eles falam: vamos convocar o Congresso da Central Única dos Trabalhadores. Eu lembro que eu estava numa atividade do PT, né, em 83, assim, setembro não, acho que era festa junina, alguma coisa assim, em junho. Aí o alto-falante fala: a Comissão Procut decidiu, né, não sei se falou romper com os pelegos e convocar o primeiro congresso da Central Única dos Trabalhadores. Tinha bastante gente. Daí todo mundo aplaudiu e tal, todo mundo estava na expectativa de que isso viesse a acontecer. Aí a CUT foi formada
em agosto de 1983, com poucos sindicatos, com muitas oposições sindicais, né? E ela, que já nascia nessa situação, né, formada por organizações de trabalhadores muito fortes, ela vai canalizar o movimento operário de greves que vai vir na sequência. Vou falar disso daqui no próximo sábado, eu vou falar dos acontecimentos depois de 1983. Mas fica claro o seguinte, a CUT foi criada porque havia uma clara tendência do movimento operário à sua unificação nacional. Quer dizer, dessa vez não houve quem conseguisse botar um freio na coisa. Né? Os trabalhadores impuseram a realização desse congresso. Né? Tudo bem, o pessoal que convocou o congresso queria fundar a CUT, mas não há dúvida nenhuma de que tudo foi feito sob uma imensa pressão dos trabalhadores. Então, nós podemos dizer com toda tranquilidade que a CUT é uma criação direta do movimento operário. Uma coisa interessante, nos primeiros anos da CUT, sindicatos como professores, bancários, têm muito pouca importância. Os sindicatos que têm importância decisiva, em primeiro lugar, são os metalúrgicos, sindicatos e oposições sindicais metalúrgicas. A CUT em São Paulo, né, ela vai ver uma disputa permanente entre metalúrgicos de São Paulo e metalúrgicos de São Bernardo. Os metalúrgicos de São Bernardo, a direção lulista, mais conservadora, e os outros muito mais radicais. Os congressos da CUT são congressos com uma grande quantidade de sindicatos operários. E os sindicatos que vão formar a CUT depois, nós vamos ver isso na semana que vem, são, na sua maioria, também sindicatos operários. São sindicatos dos operários da indústria. Tá? Então, a força, né, da CUT, a sua importância, o que determina o fato de que nós não podemos simplesmente chegar aqui e falar assim, não, chega, a CUT não serve para nada, é que ela é uma realidade não apenas política, mas social. Não dá para você... Né? A ideia que o pessoal teve de romper com a CUT é uma ideia absurda. Tudo bem, a direção da CUT é uma direção conservadora, pelega e tal, pode ser. Mas isso não autoriza você a se livrar da CUT. A CUT não é a direção, a CUT é uma organização operária. Né? Bom, na próxima semana tem mais. Vamos falar do movimento das greves gerais, do movimento das diretas já e tudo.